Apanhe sua Bíblia e abra, por favor, em João capítulo 5, texto que nós temos aprendido, estudado esses dias, e como tem sido bom para nós receber ensino da palavra do Senhor. Desde o versículo 1 de João 5. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Possivelmente estava em Cafarnaum, uma região mais baixa, e foi para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Por quê? Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Isso é como se fosse uma lenda, né? Alguma coisa assim. Versículo seguinte. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Você quer ficar curado? Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele certamente, embora paralítico, ele conseguia se locomover com certa dificuldade. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo seguinte. Imediatamente o homem ficou são, e tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Que coisa horrível, né, irmãos? Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Então os judeus perguntaram: quem é o homem que disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara, por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo. Graças a Deus, ele foi ao templo. E disse-lhe: olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amados, é tão importante nós atentarmos para esse texto da palavra. E eu queria ministrar nesta noite, rapidamente, sobre em busca de um milagre. É verdade que, assim como neste ambiente, neste lugar, nesses tanques, havia multidões ali, esperando o movimento de águas. Até hoje, existem multidões de enfermos, enchendo igrejas, em busca de milagres. Não só igrejas, em todo lugar. Onde se diz que há um sinal, um milagre, e há uma necessidade, a pessoa faz o que pode para estar lá, para ir em busca do seu milagre. Não importa quem seja, não importa se é de Deus, se não é de Deus. As pessoas não querem nem saber essas coisas, eles querem a solução para os seus problemas. Então, a igreja tem que ser, para essas pessoas, uma igreja de solução, que traga a resolução para o seu problema, para a sua vida. E é muito comum nos dias de hoje. Naquela época, ali em Jerusalém,
Veja, nesse lugar havia uma grande multidão de enfermos. Muita gente ali, muita gente, porque ouve-se uma história de que um anjo descia naquele lugar, naquela água. E quando o anjo descia, preste bem atenção que isso não embora está na palavra de Deus, é delicado a gente falar sobre isso, mas a palavra está contando uma situação, está falando sobre isso. Não é certo dizer que o anjo descia, por isso que está entre parênteses lá, está vendo lá? Por quanto? Agora, vejam bem, é bonito, é muito lindo. Mas alguém disse que movia-se a água, porque um anjo de Deus descia ali e mexia aquela água. E quando o anjo mexia, alguém disse que o primeiro que descesse ali era curado de toda enfermidade. De qualquer enfermidade. E eu quero dizer, isso acontecia. Porque acontece até hoje, irmãos. Se a gente pensar sobre isso, que, poxa pastor, mas então, como é que aconteceu uma coisa dessa? Eu digo para você, irmãos, que é uma questão de fé. É algo que nós não conseguimos explicar muito bem. Por quê? O manto de Jesus curou aquela mulher. Vocês sabem da história da mulher do fluxo de sangue, que ela dizia, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Será que o pano, o tecido, tinha algum poder especial, irmãos? Sim ou não? Eu não creio nisso. E os aventais, os lenços de Paulo, que pegavam os lenços dele, os aventais, e levavam aos enfermos. E quando aqueles lenços chegavam lá, eles eram libertos, eram curados. Havia poder nos lenços de Paulo, havia poder nisso. Sabe qual é o poder, irmãos? Da fé das pessoas. Eles inculcavam aquilo, eles tinham uma ideia, tinham um pensamento, que se ele fizesse aquilo, ele seria curado. Então, por causa dessa certeza que eles tinham, eles eram curados. Porque alguém descia a água, sabendo, peraí, puxa, mexeu a água ali, o vento bateu, um anjo desceu, é agora. Então a pessoa ia com tanta certeza, com tanta convicção, que ao tocar ali, eram curadas. Irmãos, isto é real. Essas coisas ocorrem, acontecem. Então, eu digo para vocês, esta é a razão que nós, aqui na Igreja Cristo Salva, de vez em quando fazemos algumas campanhas, às quintas-feiras, para despertar a fé dos irmãos. Então, muitos irmãos recebem, por que recebem? Porque eles vêm naquela certeza, eles vêm, meu Deus, se eu for ali na frente, se eu ajoelhar ali no altar, se eu tocar, eu vou ser curado. E nós não podemos, irmãos, ignorar esta fé, essa certeza que eles têm, porque eles vêm e são curados, eles são libertos. Estava contando quarta-feira na célula de uma irmã que lá nos Fritz, nós estávamos realizando um batismo e ela tinha um problema na vista, glaucoma, se não me falha a memória. Ela ia ser operada na terça-feira. Era domingo de manhã. Nós estávamos realizando o batismo. E quando nós, antes de realizar o batismo, nós consagrávamos a água. E orávamos. Né, pastor Ari, lembra disso? Nós orávamos ali por aquela água. E quando nós fizemos a oração, aquela irmã, ela pensou o seguinte: essa água é consagrada. Se eu for lá e lavar o meu rosto, meus olhos, eu vou ser curada. Graças a Deus que não tinha ninguém para dizer para ela, bobagem, isso não funciona, a água é a mesma. Não, ela tinha essa certeza, essa fé dentro dela.
E aí veio vários pensamentos, depois ela contou para nós. Olha, o pastor, quando vê você se aproximar da água, ele vai mandar você se retirar. Não vá até lá. Mas ela foi. Eu me lembro disso, gente. Eu me lembro dela se aproximando da água, nós ali rezando o batismo, e eu pensei o seguinte: nossa, essa irmã deve estar com muito calor. Mas era outro fogo dentro dela. E ela pegou da água e passou no rosto, se banhou assim, voltou para o seu cantinho. Na terça-feira, ela foi ao médico e falou: doutor, antes do senhor me operar, eu quero fazer novos exames. E quando o médico fez, depois de relutar um pouquinho, fez exames, falou: escuta, mas o que aconteceu? Você já foi operada? Não tem mais nada aqui. Ela falou: foi o doutor Jesus que me operou. Eu já fui curada. Agora, quem é que curou? Foi Jesus. Então, eu digo para vocês a mesma coisa. Nós precisamos despertar esta fé. Jesus disse, Jesus afirmou: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: arreda-te daqui. E vai acontecer. Mas você precisa ter fé. É necessário acreditar, é necessário mudar o entendimento, a compreensão das coisas. Então, eu olho, irmãos, para este homem, este paralítico, que foi até Jerusalém, e ele sabia que existiam algumas condições para ele ser curado. Em primeiro lugar, havia uma necessidade. Ele passava por uma limitação muito grande. Paralítico. Talvez se arrastava para chegar, para caminhar. Em segundo lugar, ele sabia que, ele tinha ideia, alguém falou para ele, um anjo descia e mexia a água, era preciso a água balançar. Se a água se movesse, terceiro lugar, era necessário ele ser o primeiro a descer lá. Ele teria que pular primeiro, porque o primeiro era que era curado. Claro, a gente diz, mas isso é tão injusto. Claro que é injusto, não tem, por isso que não tem nexo. Quando Jesus chegou lá e viu aquilo, Jesus se compadeceu. E quando olhou para a condição daquele homem, sabendo que ele estava ali há tanto tempo, ele então conversou com ele, falou com ele. E é aí que opera-se o grande milagre na vida deste homem. Um milagre, irmãos, que aí não dependeu em nada dele. Eu posso dizer o seguinte, que dependeu dele a princípio, porque ele saiu do seu lugar. Ele tinha uma necessidade, a história dele é a seguinte. Vamos supor que ele morava em Bauru. E ele soube que em Itupeva estava acontecendo milagres. Uma igreja em Itupeva está acontecendo um grande mover, e se a pessoa for lá, ele entrou no templo, ele é curado. Então ele ouviu falar disso, ele ouviu, e ele tinha uma necessidade, ele então toma uma posição. Quem sabe alguém o ajudou, irmãos. Eu imagino que no começo ele tinha pessoas, tinha amigos. Falaram: rapaz, eu vou com você, eu ajudo você, vamos lá, vamos até lá. E ele foi, chegou lá então, naquele lugar, voltando para a palavra de Deus, chegando em Jerusalém, ele percebeu que ele não era o único, que havia uma multidão, havia tanta gente pior do que ele, porque é sempre assim, né, irmãos? Você vai no hospital, é horrível, mas sempre tem gente pior. E ele olhou lá, e ele viu tantas pessoas daquele jeito, ele falou: ai meu Deus, vai ser difícil aqui. Começou a minar a sua fé, começou a minar a sua certeza, e então os amigos foram ficando ali, quem sabe 1 ano com ele, estou extrapolando, mas depois cada um precisou cuidar da sua vida, e este homem foi ficando sozinho, esperando um momento, esperando o seu milagre chegar. É verdade que ele teve fé para sair da sua casa, para sair de Bauru, para vir até o lugar do seu milagre. Ele teve uma certa porção de fé.
E ele chega lá, mas ele não consegue adentrar, ele não consegue cumprir as condições, ele não consegue ser o primeiro a mergulhar. Ele precisava de ajuda. E ele fica então numa condição miserável e acomodada. Ele estava ali, talvez, não tinha mais ninguém para levá-lo de volta para a casa dele. Não tinha amigos mais, porque ele já sabia. Agora a fé dele era negativa, ele sabia que ele não podia. Eu sei que acontece milagres aqui, mas eu não consigo. Eu não posso, porque antes de mim alguém mergulha antes. Alguém desce antes. E eu então fico a ver navios, não consigo receber o meu milagre. Não consigo receber o meu milagre. Vejam, de repente, o Senhor Jesus aparece ali. E Jesus, irmãos, quando chega naquele lugar, ele olha para aquela situação, e eu imagino a dor de Jesus, como ele se comove de ver tantas pessoas enfermas, tantas pessoas com problemas, com dificuldades. Hoje aqui em nosso meio, quantos estão sofrendo? Quantos estão com a sua vida carecendo de um milagre? Precisando de um toque de Deus. Precisando ouvir, precisando aprender algo. E sabe, queridos, Jesus revela a causa da doença do homem, da paralisia dele. Eu acho isso muito interessante, porque toda situação, irmãos, todo mal que nos acontece, normalmente tem uma razão. Não vem maldição sem uma causa, diz o Provérbios 26, se não me falha a memória. Não existe maldição sem causa. Existe alguma razão para enfrentarmos a luta que estamos enfrentando hoje. No caso deste homem, Jesus diz, no versículo 14, eu olho e vejo que você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Então, a causa da paralisia daquele homem, pecado. Ele pecou. O pecado normalmente, irmãos, é a causa da liberdade ao diabo de entrar em nossa vida. E o diabo, quando vem, ele vem para roubar, vem para matar e vem para destruir. O diabo vem para fazer isso, para jogar na cama, para tirar a fé, para tirar tudo aquilo que Deus tem dado a você. A causa da enfermidade daquele homem era o pecado. Eu pergunto, qual é a causa da situação que você está enfrentando hoje? Porque, irmãos, quando nós descobrimos aquilo que provoca, aquilo que traz o mal para nós, se você tira aquilo, você tira o poder daquela maldade, daquele mal. Entenda isso, compreenda isso. Hoje está muito comum nós sabermos, por exemplo, infarto. Por que infartamos? O meu doutor está aqui e ele já deu uma dica para mim. Por que nós infartamos? Por que a pessoa sofre um infarto? Não, existe mil e talvez tantas causas. Mas vejam, irmãos, normalmente diz respeito à alimentação, a falta de cuidado. Normalmente nós descuidamos de uma área de nossa vida. E aí, irmãos, porque nos alimentamos, porque comemos coisas
não cuidamos, não temos um colesterol controlado, temos problemas, enfim, você sabe. E por causa da tua alimentação, você pode ter um problema mais sério amanhã. Então, nós temos que saber, nós temos que ter ideia, irmãos, da causa, daquilo que está prejudicando nós. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, é muito importante, porque Jesus disse para este homem: eu vejo, você já está curado, não cometa mais esse pecado, não entre por este caminho. Por quê? Você tem problema no casamento? Por que a tua situação está tão difícil financeiramente? Qual é a razão? Procure saber, procure aprender. Nós temos que saber a razão, irmãos. Nós temos que procurar, peraí, por quê? Por que eu fui dispensado? Por que eu estou em crise quando muitos não estão? Qual é a razão? O que está faltando para mim? Talvez uma qualificação. Puxa, se eu tivesse estudado, eu estaria melhor. Meu problema em casa é falta de dinheiro. Minhas lutas, minha briga é porque não tem dinheiro. Se eu tivesse condições. E por que não tem condições? Ah, porque eu estou esperando em Deus. Não, querido, você tem que fazer um pouco mais. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que trabalhar. Você tem que estudar. Você tem que se dedicar. Eu tenho ouvido, irmãos, graças a Deus, nós temos ouvido de pessoas que na crise estão avançando. Mas por que estão avançando? Porque se prepararam, porque estão prontas. Não é por sorte, é por trabalho, é por dedicação. É fazendo. Você pode fazer isso. Você pode fazer a diferença. Não dê uma de vítima. Porque o nosso problema muito é isso, eu não tenho ninguém. Sabe, Senhor, eu quero ficar curado, eu quero ter uma vida melhor, mas eu não tenho ninguém. Não, irmãos, não dê uma de vítima, não funciona assim. Nós podemos fazer coisas melhores. Nós podemos estudar, nós podemos nos dedicar. Sabe, 5 anos passam rapidinho. Já fazem mais de 10 anos que eu me formei. Há 10 anos atrás, eu estava no escritório de advocacia. Olha como passa rápido. Eu já poderia ter feito pós-graduação, doutorado, poderia ter feito tantas coisas. Mas Deus disse para mim outra coisa, então por isso que eu parei. Mas eu poderia. Veja, então você pode. Descubra a causa do seu problema. Descubra o que pode causar problema para você, amanhã ou depois. Porque melhor do que buscar um milagre, é não precisar de um milagre. Entenda isso. Melhor, irmãos, do que procurar buscar um milagre. Meu Deus, meu casamento precisa de um milagre. Você errou em algum lugar. Busque a causa. E se houver meio de consertar, conserte. Se não, vai orar mesmo. É isso, nós temos que saber, nós temos que entender. A pergunta de Jesus para o paralítico foi óbvia, não é verdade? Você quer ficar curado? Senhor, claro que eu quero. Ele podia dizer, eu estou louco para ficar curado. Não vejo a hora. Mas não, ele falou, não tenho ninguém. Eu não posso, eu não consigo, porque a hora que eu não tenho ninguém, a hora que as águas se mexem, alguém desce antes do que eu. E eu então fico aqui parado. Então, amados, é tão importante nós compreendermos. Em primeiro lugar, eu vejo isso, para mim essa mensagem é muito forte nesse aspecto. Nós identificarmos a causa. Não passe por cima, irmãos. Não passe por cima.
Não vá por cima. Procure identificar. Na verdade, há um tempo para tudo aqui. Nós sabemos que há um tempo, há um momento que nós vamos partir, há um momento para tudo, há um tempo para todas as coisas. Mas, irmãos, enquanto nós vivermos, vamos procurar viver bem. Vamos fazer as coisas acontecerem. Enquanto nós vivermos, vamos eliminar aquilo que causa mal para nós. Vamos identificar, poxa, eu estou sofrendo hoje, por quê? Qual é a razão? Qual é a causa do meu sofrimento? Isso é de fundamental importância. Porque os erros que eu cometi, se eu não aprendo com eles, não adiantaram nada. Mas se eu aprender alguma coisa, se eu disser, puxa, nessa eu errei, não vou mais fazer. Valeu a pena. Entenderam? Valeu a pena. Nós podemos dizer, poxa, valeu, que maravilha. Foi difícil, foi duro, mas valeu. Eu aprendi. O salmista dizia, foi bom eu ter sido afligido, passar por esse problema, porque agora eu sei. Agora eu aprendi. Agora eu aprendi. Então, é tão importante, irmãos, nós aprendermos. Olha, eu tenho visto algumas situações, ainda ontem aconselhava e falava, não é necessário agir dessa forma, não é necessário fazer dessa maneira, porque, sabe, irmão, a gente está vendo. Então é aquilo que o pastor Fernando pregou, a sabedoria. Seja sábio. A sabedoria edifica. Você leu o provérbio de hoje, você sabe, a sabedoria edifica sua casa, estabelece colunas. A sabedoria busca, se envolve, vai atrás, busca conhecimento. Poxa, se está assim, é porque eu preciso mudar nisso. Eu preciso mudar. Eu preciso aprender. O escarnecedor nunca quer aprender, mas o sábio está sempre pronto e agradece aquele que o repreende. Agradece, diz, olha, muito obrigado, muito obrigado. Jesus, mesmo sabendo que aquele homem, a causa da situação que ele se encontrava daquele jeito, era pecado, Jesus não se desvia dele, irmãos, porque Jesus ama os pecadores. Jesus caminha com eles. Nós é que somos assim, sabe, meio avesso. Nós queremos os santarrões, mas Jesus ama os pecadores. Jesus viu o sofrimento daquele homem. 38 anos carregando aquele fardo. Jesus se informou. Eu gosto de Jesus porque Jesus se importa, irmãos. Jesus sabia a causa, mas Jesus se importa com as pessoas. Jesus vai atrás e busca saber, busca conhecer. Sabe que ele estava ali há 38 anos, sofrendo. Não sei se há 38 anos no lugar, mas com 38 anos carregando aquele fardo. Então Jesus se incomoda com aquilo. Jesus se incomoda com o seu sofrimento. Jesus se incomoda com o meu sofrimento. Jesus se importa com você. Não importa se você, a causa, por que você está assim. Importa para você. Mas Jesus, se você tem um coração aberto, se você quer, Ele vai agir na tua vida. Jesus chega para aquele homem e dá uma palavra de poder. Eu gosto demais disso, porque aqui, irmãos, a cura não dependeu da fé daquele homem. Você perceba que Jesus pergunta para ele, o que você quer? Como Jesus perguntou para Bartimeu. Bartimeu era cego, e ele estava clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando o Senhor Jesus para e manda que ele venha até ele,
Aquele cego chega na sua presença, tendo largado a capa. Chega ali diante do Senhor Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que você quer? Bartimeu, de pronto: Senhor, eu quero ver. Eu quero voltar a ver, Senhor. E Jesus diz: vê, a tua fé te curou. Sabe, eu gosto demais desse aspecto, irmão, dessa busca de Bartimeu. Claro, eu prefiro muito mais a fé de Bartimeu do que a fé desse paralítico. Ele teve fé para ir no tanque, mas ele não teve fé para ir além, para alcançar a sua cura. Na verdade, o milagre exige de nós uma busca, sabe, de certa forma, desesperada. Um querer, irmãos, como Bartimeu fez, como aquela mulher do fluxo de sangue fez, como Jairo fez, buscar, clamar, pedir insistentemente, até que aconteça em nossas vidas aquilo que nós estamos buscando. Amém, amados? Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele não diz: quero, Senhor, eu estou aqui por causa disso. Ele diz: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Ele dá uma desculpa. Ele é a vítima. Então Jesus, independente da sua fé, preste bem atenção nisso, irmãos. Eu gosto disso. Jesus, independente da fé dele, diz: fique são, você está curado. E a palavra de Deus diz que ele se sentiu curado. Ele sentiu curado e levantou, pegou a sua cama e começou a andar segundo a ordem do Senhor Jesus. Ele mesmo sentiu aquela cura dentro dele, pela palavra de poder do Senhor Jesus. Eu vejo Paulo, Pedro, fazendo isso, irmãos. Pedro e João, olhando para aquele paralítico na porta formosa, e dizendo: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Tcham! E puxa ele pela mão. E aquele homem dá um salto e entra no templo, louvando, pulando e glorificando a Deus. Existem situações assim, mas o mais comum, irmãos, é a tua fé, é você despertar aquilo que Deus colocou dentro de você. A tua fé te cura, a tua fé alcança milagres. Você deve fazer isso. Este homem, pelo menos, ele sai do seu lugar, ele sai da sua casa, sai da sua cidade e vai para Jerusalém, em busca de um milagre. Em busca de um milagre. O Senhor Jesus diz, Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe. Eu gosto disso, irmãos. Todo. Não diz, alguns que pedem, recebem. Jesus diz, todo o que pede, recebe. E quem busca, talvez encontre. Não. Quem busca, acha, vai encontrar. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, amados, a melhor coisa que tem, se você precisa, é viver um milagre na sua vida.